Os primeiros astecas chamaram a si próprios de mexicas. O México, país, deve seu nome a essa tribo. Em 1428, os astecas declararam guerra aos tiranos, uma tribo chamada Tepaneca. Para derrotá-los, precisariam da ajuda dos vizinhos. Um grupo dirigiu-se à cidade de Texcoco, onde despontava um corajoso e decidido líder. Chamava-se Nezahualcóyotl e sua dominadora liderança seria essencial no forjamento do grande império asteca. Com o apoio de Nezahualcóyotl, a minoria asteca tornou-se forte e lançou um ataque maciço à capital tepaneca. Após um sítio de mais de 100 dias, invadiram a cidade e mataram os tiranos opressores. Ao ver-se perdido, o rei Tepaneca, Maxtla, arrancou o próprio coração do peito e seu sangue tingiu as águas do lago Texcoco. De repente, as posições tinham se invertido. That is the exact moment of the beginning of the empire, and the Aztecs became the leaders of the Valley of Mexico. Após conquistar o Vale do México, os astecas voltaram a atenção para o problema da água na florescente cidade. Esse povo projetou e construiu absolutamente sozinho algo que poucos povos do mundo conseguiram: o aqueduto. O aqueduto tinha 2 canais de 1,5 metro de altura por 1 de largura. Enquanto limpavam e reparavam o primeiro, o segundo era utilizado para que o fluxo de água nunca se interrompesse. Esse aqueduto duplo percorria quase 5 quilômetros do continente até o centro da cidade. Ali a água jorrava de fontes públicas e reservatórios, sendo distribuída ao povo em jarras de cerâmica ou por canoas. In comparison to the Europeans, the Aztecs were a very clean people. We know that the Aztec emperor bathed twice a day. So, in terms of hygiene, the Aztec people was much more advanced than the Europeans. Enquanto o povo asteca esbanjava saúde, nessa mesma época a Europa, por falta de condições sanitárias, era dizimada pela peste. O banho do rei Nezahualcóyotl era único nas Américas. Era alimentado por um sofisticado sistema de aquedutos que levava água corrente até os porões do palácio. Behind me is the hill of Tetzcoatzinco. And on this hill, Nezahualcóyotl built a fantastic pleasure palace. And around this palace, a virtual botanical garden filled with all of the exotic flowers of Mesoamerica. Nezahualcóyotl brought water from the Sierra Nevada mountains all the way down to here, into this hill, to his palace, just to water his plants. Para instalar o aqueduto, Nezahualcóyotl precisou aterrar um grande desfiladeiro entre Tetzcoatzinco e a colina seguinte. Chegando à primeira colina, a água caía em pequenas represas que controlavam a velocidade do fluxo antes que atingisse o aqueduto. Depois de passar pelo aqueduto, a água percorria um circuito no Monte Tetzcoatzinco, despejando-se pela encosta em cascatas escavadas na rocha para regar os jardins. Por fim, chegava a uma piscina redonda de rocha, onde o rei se banhava. And from here, he could look upon his domain at Texcoco, and he could look down at the botanical gardens that he was watering with his fantastic aqueducts. It is indeed a bath fit for a king. Em meados do século XV, o Império desabrochara. Estava na hora de escolher um líder soberano. Ele se chamou Moctezuma, ou Montezuma, e foi o primeiro de 2 imperadores com esse nome. A primeira providência de Montezuma foi expandir as fronteiras do Império. Os astecas conquistaram estados ao sul até o Vale de Oaxaca, a oeste até o Pacífico e a leste perto do Golfo do México. Em 1449, o Império contava com 15 milhões de habitantes. Em apenas um século, os astecas realizaram o impossível
e viraram de ponta cabeça a velha ordem da Mesoamérica. Mas, embora eles fossem militarmente dominantes, a ilha-cidade era vulnerável a outro tipo de inimigo. Tenochtitlan vivia lutando com a força das águas, e um dos primeiros projetos de Montezuma foi proteger a bela cidade das constantes inundações que a flagelavam. This is what is left of Lake Xochimilco, in the southern part of Mexico City, in Aztec times, the city of Tenochtitlan. This lake, like the other 4 lakes that surrounded the city, were spring-fed. Thus, there were no rivers or streams into which it could drain. And if it rained hard enough, the water would rise up and sweep over the land and into the city itself. And this is exactly what happened in the mid-1400s when a flood of catastrophic proportions swept into Tenochtitlan. The city and the empire it commanded were almost completely destroyed, and the Aztec civilization had to once again rely upon the genius of its engineers, and one engineer in particular. Montezuma pediu ao velho aliado Nezahualcóyotl que o ajudasse a reconstruir a cidade flagelada. Nezahualcóyotl conceberia um plano que o tornaria o maior engenheiro do continente. O plano era criar uma zona segura em volta da cidade, com um enorme dique que protegeria Tenochtitlan e seus habitantes. Seria o maior movimento de terra jamais feito nas Américas até então, abrangendo 16 quilômetros a leste da cidade, indo de uma ponta à outra do lago. As comportas eram em cestaria, feitas de troncos, junco, pedras e terra. Como o lago era raso, o dique não passava de 4 metros de altura, mas a largura atingia os 9 metros. Nezahualcóyotl guarneceu o dique com comportas, provavelmente de madeira, que se erguiam e abaixavam para controlar o nível de água represada. O dique servia também para proteger as reservas de água da cidade. It was important to build some sort of protective mechanism to keep salt water out of the freshwater western part of the lake. An army marches on its stomach, so said Napoleon. Now, an ample food supply for civilians is a no-brainer in the critical development of any civilization. But the Aztecs perfected a unique method, not only to provide a substantial food supply for its civilian populace, but to fuel the military expansion of its empire. Essa engenharia revolucionária era chamada de chinampas, um sistema que lhe permitia criar novas terras para cultivar e morar. If you're going to have a city of any size, you have to provide room for them. And so what they did was build up these chinampas in the lake bed. Basically, a chinampa is an artificial island built in the lake. Pareciam-se com estreitos campos de futebol de 100 por 10 metros aproximadamente. Eles começavam o chinampa com uma teia flutuante de talos e fibras e uma pilha de juncos por cima. A seguir, jogavam lodo do fundo do lago sobre o junco. Esse era o chinampa. Para construir um, eram necessários de 4 a 6 homens trabalhando 8 dias. Inúmeros canais navegáveis interligavam-nos e custaram o trabalho de milhares de homens durante meses. A chinampa like this one could produce up to 7 crops a year, whereas a farm on the mainland could yield 1, maybe 2, maybe 3 at the most. As a crop was ready to harvest on a chinampa, seedlings from another would be sprouting out of mud that would be spread on a boat adjacent to the chinampa. Then when the seedlings were ready, they'd be transported to chinampa, and this cycle would be repeated over and over and over again on hundreds and then thousands of chinampas. Now, it was this technology that transformed Tenochtitlan from just another tribal town in the 14th century to a dominant and thriving city-state. Com a cidade bem assentada e vastas terras sob seu controle, os astecas empurraram as fronteiras do império, alargando-o como nunca fora feito. E criaram uma tentacular rede de estradas, as supervias astecas. Mas, à medida que o império crescia, o mesmo se dava com a prática do sacrifício humano. Logo, rios de sangue começariam a correr nas ruas de Tenochtitlan.
A média de vida do cidadão asteca era de 37 anos. Hoje, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, desapareceu, enterrada sob a moderna cidade do México. Mas há 700 anos era uma capital florescente e agitada, construída por excelentes engenheiros e governada por grandes imperadores. Em fins do século XV, a população asteca explodira. O imperador seguinte empreenderia uma série de conquistas que rivalizariam com quaisquer outras de nossa história. Seu nome era Ahuitzotl, que seria um guerreiro ainda maior que seu avô Montezuma.